光金龍利休挽回残火の太刀挽回水無月挽回坂島横島八方塞がり挽回金シャラ舞踏団挽回そうザビマル挽回八下の咎め挽回シャタツからがらしがらみの辻挽回北上天元明挽回鉄拳立つ風挽回千本桜影吉挽回大グレン氷林丸挽回弱砲来光弁挽回僕がキラだ Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Mas você aguenta, não aguenta o Darkseid? Cinco minutos de vantagem. 5 minutos? Isso é piada. 4 minutos e 50 segundos. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua. Fala pessoal, beleza? Pera aí. Eu tô parecendo um Smurf aqui. Pera aí. Acho que agora deu uma melhorada. Aí. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Rapaz, bora lá. Porque tem mais uns vídeos bem interessantes aí, uns canais muito legais também que o YouTube vem me recomendado, tá? Então eu tô dando uma olhadinha e alguns também que eu dou uma procurada ali, vejo parece ser interessante e venho aqui ver com vocês. Todos os vídeos que eu vejo aqui eu não vi nada antes, tá? Eu vejo aqui com vocês, então a reação é 100% natural, tá? Não é nada forçado ou até eu já sabia o que ia acontecer, não, é tudo 100% ali na boa, tá? E desde já quero também agradecer a presença da galera que vem chegando aqui, que vai deixando seu like, que dá uma passadinha, ajuda aí na visualização. Muito obrigado por isso, isso aqui é muito importante, assim como também seu comentário é super importante. Se você puder me ajudar de alguma forma, o QR Code vai aparecer aqui na tela para depois você estar podendo me ajudar a bater essa meta. Pode ser R$2, uns 50 não dá porque o mínimo é 2, mas pode ser R$2 ou o que você puder aí no momento, tá bom? Porque eu preciso realmente comprar esse monitor, que essa TV aqui tá indo pro caralho, tá bem, eu não sei o que é isso, mas como está o fone, o microfone tá abafando o barulho, realmente vocês não estão ouvindo, mas é um barulhinho chato que eu vou te falar, viu? Mas bem, não vou enrolar muito, né? Se você puder me ajudar, muito obrigado. Se não puder também, tá tranquilo, só deixa o like, por favor, para me ajudar a fazer esse conteúdo aqui chegar até outras pessoas.
Pode ser? Agradeço pra caramba desde já, tá? Bom, bora sair aqui da tela. Esse aqui é o canal Iconic Star Rewind, tá? Eu não conheço esse canal, primeira vez que eu tô vendo aqui. Isso aqui foi o YouTube que me recomendou. Você pode ver aí que ele tem várias paradas aqui. E o vídeo que nós vamos ver é exatamente sobre Mortal Kombat, tá? E tem várias outras coisas também. Tem Tarzan, tem Johnny Quest, caraca. Spaceballs, aquela zoeira lá de Star Wars, né? Que vai vir o segundo filme por aí, Spaceballs 2, né? Então tem umas paradas bem interessantes aí pra gente estar podendo dar uma olhadinha melhor nesse canal aqui depois, tá? Pode ter certeza. Mas antes disso, vamos aqui dar uma olhada nesse primeiro conteúdo, tá? Deixar a minha contribuição aqui. Deixa eu ver se está tudo certinho. Tá tudo ótimo, perfeito. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no que é que está falando o vídeo. O vídeo é em inglês, tá? Mas eu coloquei a legenda aqui em português. Mortal Kombat 1995, 20 fatos estranhos que você não sabia. Então, bora dar uma olhada. Mortal Kombat wasn't just a movie, it was a gamble with everything on the line. But behind the fights and the fireballs, it was survival in the arena. Stars who walked away before the cameras rolled, stunts that left real bruises, and storms, heat, and politics that tried to finish the fight. These are 20 weird facts about Mortal Kombat, and hidden inside the blood and the shadows, it was the video game curse turned into legend. Every fight was a test, and this one earned immortality. Number 1. Before Mortal Kombat was even a game, it was a dream pitch built around one man, Jean-Claude Van Damme. Midway's developers Era jogo idealizado pelo Jean-Claude Van Damme. Caraca! Imagined a digitized fighter with his roundhouse kicks, his splits, his Hollywood charm, a movie star turned arcade icon. The deal almost happened. Van Damme met with the team, talks got serious, but negotiations collapsed, and the dream died. The developers didn't abandon him, they transformed him. Out of the ashes came Johnny Cage, a parody of Van Damme himself. Cage was arrogant, vain, and deadly, the fighter who signed autographs after finishing his opponents. His trademark split punch pulled straight from Van Damme's filmography. The character became both tribute and inside joke. Eu não sabia que ele era uma referência ao Van Damme. Que legal. Reminder of what might have been. Years later, irony knocked again. When New Line was casting the movie, Van Damme was offered the role of Johnny Cage, the character modeled after him. But this time, he turned it down to headline Street Fighter. The result? The role built for him slipped through his fingers twice, and the ultimate martial arts parody became a legend without its original star. Number 2. Casting Mortal Kombat was less like filling a roster and more like surviving a tournament of Hollywood names. Whispers floated that Johnny Depp or even Tom Cruise were considered for Johnny Cage before the part landed with Lyndon Ashby, a relative. Eu acho que seria estranho hoje em dia se a gente for pensar ver o Tom Cruise como Johnny Cage, não é? Sei lá, mas como Homem de Ferro eu consigo ver ele, aquele Homem de Ferro superior lá. Isso é interessante. Unknown who swaggered into the role with just enough charm and arrogance to make Cage his own. The surprises didn't stop there. For Raiden, the studio's dream choice was Sean Connery, still riding high on his post-Bond gravitas. But Connery declined, unwilling to spend months on a fantasy shoot in Thailand. Caraca, Sean Connery. Curioso. That left the role to Christopher Lambert, who brought a mischievous grin and strange charisma, a choice that linked him forever Canastrão pra caralho, cara. Mas enfim. to two cult franchises, Highlander and Mortal Kombat. Other shifts came with heartbreak. Stuntman Steve James was cast as Jax, but died tragically before production began, forcing the part to be recast with Gregory McKinney. Fans later imagined Brandon Lee might have embodied Liu Kang, though fate gave the role to Robin Shou, and he turned it into his legacy. Even behind the scenes, the cast carried legends. Co-creator Ed Boon himself provided Scorpion's iconic "Get over here." Get over here! While veteran voice actor Frank Welker snarled as both Reptile and Shao Kahn. The final lineup may not have been what the studio first imagined, but it fit the chaos of the franchise perfectly. Casting wasn't just a process, it was its own battle royale, fought long before the cameras ever rolled. Number 3. Most actors walk into an audition with a script and a handshake. Cary Hiroyuki Tagawa walked in like he already owned the realm. He arrived in full costume, climbed onto a chair to tower over the producers, and esse cara ficou tão icônico que hoje em dia o Shang Tsung dos jogos é a cara dele.
você vê como que ele ficou icônico com o personagem. Unleashed his lines as if he were summoning fire from the floor. It wasn't polite. It wasn't subtle. It was domination. The room fell silent. He didn't just deliver dialogue. He commanded it, turning a cold audition space into Outworld itself. The casting team didn't bother to debate. In that instant, they knew. Tagawa wasn't playing Shang Tsung. He was Shang Tsung. And the words he spat in that room, like a curse thrown across the ages, would carry all the way to the screen. Number 4. Sonya Blade wasn't supposed to be Bridget Wilson. She had auditioned first, but when delays pushed the film back, she moved on to Billy Madison. The studio pivoted fast, locking in Cameron Diaz, fresh off the mask, and glowing with star power. She began martial arts training, but just weeks before filming, disaster struck. Eu não consigo ver Cameron Diaz como a Sônia. Eu não consigo. Diaz fractured her wrist. In a movie defined by combat, there was no way around it. She was out. That's when fate spun back to Bridget Wilson. With Billy Madison just wrapped, she was called to set with almost no prep time. She hadn't trained. She hadn't rehearsed. She learned fight choreography on the fly, practicing between takes and improvising through pain. During one stunt, she dislocated her shoulder, but instead of stopping, she reset and kept going, determined not to lose the role twice. Sonya Blade was forged not by careful design, but by chaos. What could have been a setback turned into a defining performance, one carried by grit, bruises, and stubborn resolve. On screen, she fought like she had something to prove, because behind the camera, she did. Number 5. When Mortal Kombat 2 lit up arcades, producer Lawrence Kasanoff saw more than a quarter-eating brawler. He saw a cinematic goldmine, a chance to merge myth, martial arts, and spectacle into what he called Star Wars meets Enter the Dragon. But Hollywood had no faith. Super Mario Bros. Had just tanked, and the phrase video game movie was already a punchline. Esse do filme do Mario é horrível. New Line executives laughed when he pitched it. Studios rolled their eyes. But Kasanoff refused to let go. He argued the characters had archetypal power, that the violence could be stylized, and that the fan base was already massive. He promised spectacle, world building, and a soundtrack that could shake theaters. Against every warning, he wore the studio down until they said yes. And what began as a long-shot bet became one of the most surprising box office victories of the decade. Number 6. Mortal Kombat didn't just film on sound stages. It sprawled across continents. Outworld's ruins came from a steel mill in Fontana, California, while the mystical temples were shot in Thailand, so remote that cast and crew hauled equipment by canoes through humid jungles. The payoff looked exotic. Aqueles templos lá da Tailândia, Camboja? O Camboja? Não, Camboja eu acho que é outro lugar, né? On screen, but behind the camera, survival came first. Actors and crew battled brutal heat, clouds of mosquitoes, and waves of food poisoning that dropped people mid-shoot. Robin Show recalled entire days lost as half the team collapsed from illness. Scenes meant to play like effortless fantasy were often filmed between sick breaks and heat exhaustion. It looked like martial arts magic, but off-screen it was closer to an endurance trial, one that tested whether the crew could make it through the film at all. Number 7. Before CGI dominance, Mortal Kombat's ultimate boss wasn't pixels, it was machinery. Goro, the four-armed prince, was $1 million animatronic puppet that took 16 puppeteers to operate. Every gesture, from a twitching eyelid to a clenched fist, required coordination like a ballet of wires and Esse Goro é muito feio, mano. hydraulics. But the technology buckled under pressure. Limbs froze mid-punch, motors overheated, and hours were wasted coaxing him into motion. Actors often had to improvise as the towering puppet glitched, its terrifying presence undercut by constant breakdowns. Much of his screen time was slashed in editing, but fans never forgot the beast. Goro became both a triumph and a cautionary tale, the most ambitious animatronic since Jabba the Hutt, and just as difficult to keep alive. Number 8. The fights in Mortal Kombat weren't just staged illusions. They left scars. Robin Show cracked his ribs while battling Reptile, finishing the scene through gritted teeth before admitting the injury later. Bridget Wilson dislocated her shoulder, but instead of halting production, she reset, iced it, and returned to throw punches. Lyndon Ashby, as Johnny Cage, bruised his kidneys after Scorpion slammed him against stone pillars. Caraca, então a galera foi no sangue, literalmente, né? Sangue e suor. Pra dar pela vida pelos personagens. Caraca! For all its PG-13 limitations, the film still drew blood, just not the kind that made it to the screen. The choreography was brutal, the schedule relentless, and stunt doubles were often sidelined so actors could sell the realism. On screen, it looked like fantasy combat. Off screen, it was a grind of bruises, fractures, and bodies pushed beyond safe limits. Number 9. Reptile wasn't in the script. He wasn't in the schedule. He was a panic button. When test audiences said more fights, the studio scrambled and demanded another
another showdown on the spot. Sets were cobbled together. CGI lizard effects were rushed. Robin Shou and his stunt team were shoved into grueling rehearsals with no prep. The result was chaos. Actors slammed into stone walls, bruised through endless retakes, and fought exhaustion just to keep up with the new choreography. What should have been a throwaway patch nearly broke them, but instead it became lightning in a bottle. That frantic last-minute scramble didn't just plug a hole. It gave fans one of the Cara, essa batalha do Kang contra o Reptile é foda, mano. Isso é muito maneiro, essa pancadaria deles aqui. Eu acho que é até melhor do que a com o Sub-Zero, porque o Sub-Zero é muito rápido até. Mas essa aqui, mano, é muito do caralho essa batalha deles. movie's most jaw-dropping fights. tava num Reptile wasn't Exoterra born já. from planning. He was born from chaos. Aí And não somehow, foi chaos planejado. made him immortal. Number 10. Mortal Kombat Caraca. never pretended to be faithful with casting. A Japanese thunder god came to life through French star Christopher Lambert. Sub-Zero was played by a French martial artist. Scorpion, an American stuntman behind the mask. For purists, it looked like a mess. Asia's mythic warriors filtered through a Western lens. But in truth, it wasn't far from the source. The original arcade games had done the same, with Chicago actors donning ninja costumes to become legends. Authentic? No. Effective? Absolutely. In 1995, fans didn't line up for perfect heritage. They came for fighters who could move, smirk, and sell the spectacle. Isso é Mortal verdade. Kombat's mismatched casting made Isso aqui é verdade, a galera só queria assistir. Não tinha essa de, tem que ser fidedigno, isso aqui é verdade. A galera só queria assistir. Era só isso que a galera queria. E isso acabou se perdendo, né? Porque o pessoal diz, não, mas tem que ser fiel, isso aqui. Tudo bem, eu concordo também que tem que ter uma certa fidelidade em algumas coisas. Mas, cara, se tiver como fazer, adapta. Se a adaptação ficou legal, ok, tá ótimo. O que importa em si é a produção, né? É o entretenimento. Mas a galera, hoje em dia, não vê dessa forma. É um mimimi do caralho, um bando de Nutella arrombado. may look dated now, but at the time it carried the right spirit and turned digital myth into living flesh. Number 11. On paper, the first draft of Mortal Kombat looked exactly like the arcade game. Brutal fatalities, geysers of blood, R-rated profanity. But Washington had already declared war. In 1993, Senator Joseph Lieberman held hearings blasting the game as corrupting America's kids, teaching them how to rip off heads. The outrage was so fierce, it birthed the ESRB rating system. By the time cameras rolled, the franchise wasn't just entertainment. It was a Que no caso isso aqui é aquele sistema de proibido para menores, né? Filme para maiores, Pretty 18, tipo isso aí. political target. New Line panicked. Executives demanded a PG-13 cut, terrified an R rating would sink ticket sales and invite more Senate scrutiny. Out went the gore. Out went the F-bombs. Even on remote temple sets in Thailand, the crew knew they were making a sanitized version of the world's goriest game. The irony was sharp. The game was built on blood, and the movie couldn't spill a drop. What it lost in brutality, it gained in reach. Families could buy tickets. Teenagers could sneak in. The box office swelled. But buried under every punch and kick was a reminder that politicians had already shaped the fight. Mortal Kombat didn't just survive censorship, it proved victory could come without a fatality. Number 12. The film's style wasn't pulled from thin air. Long before cameras rolled, co-creator John Tobias admitted he'd borrowed heavily from John Carpenter's Big Trouble in Little China. Its villains Cara, Big Trouble in Little China é maravilhoso, que aqui no caso é Aventureiros do Bairro Proibido. Esse filme é incrível, cara. Incrível. Jack Burton. the lightning-wielding Three Storms, and the ancient sorcerer Lo Pan became the DNA for Raiden and Shang Tsung. Director Paul W.S. Anderson leaned into that connection. Raiden's swagger, Shang Tsung's robes, even the fusion of martial arts, mysticism, and camp humor felt like Carpenter's world, reskinned for a new generation. By 1995, audiences felt deja vu in every bolt of lightning and every villain's grin. What started as homage became the film's aesthetic core, a mashup of East and West, myth and parody that made Mortal Kombat look like Mortal Kombat. Number 13. When the fights ended, the soundtrack kept swinging. George S. Clinton composed a mix of orchestral swells and electronic beats, but it was the Immortals' techno syndrome that detonated into pop culture. Record labels thought it was too strange to sell. MTV disagreed. They blasted it daily, while arcades piped it through speakers until kids could chant Mortal Kombat in their sleep. The single went platinum. Caralho, que foda. Cara, essa música do Mortal Kombat, ela é muito, muito empolgante, mano. É muito empolgante. É muito bom, cara.
Muito bom. becoming one of the few video game songs to Disco de break into platina. mainstream charts. On screen, Caraca. fists flew. In clubs, it was bass drops and battle cries. And for an entire generation, the film's most lasting legacy wasn't just Scorpion or Sub-Zero. It was the techno anthem that still makes dance floors feel like arenas. Number 14. The movie didn't have to Caraca. fight over its name. The legend was already written years earlier in the arcade. Back when the game was still in development, the team argued for 6 months over what to call it. Kumite, Dragon Attack, Fatality. Every idea hit the wall. Kumite. Nothing stuck. Then pinball designer Steve Ritchie wandered into Ed Boon's office, saw the word combat misspelled on a whiteboard, and laughed, "Why not Mortal Kombat?" The room froze. It was perfect. One word that carried danger, destiny, and just enough rebellion to feel forbidden. By Essa morte de Sub-Zero é muito feia. 1995, the movie didn't invent a title. It inherited a war cry, a single typo that turned into one of the most iconic names in pop culture history. Number 15. Mortal Kombat wasn't expected to dominate. Video game movies were a joke. Super Mario Bros. Had just bombed, and horrível. critics thought this one would sink too. But in August 1995, the tournament spilled onto screens with a $20 million budget and a roar loud enough to shake Hollywood. It opened at number 1 with $23 million, holding the crown for 3 straight weeks. By the end of its run, it had pulled in $122 million worldwide, a staggering Caraca. number for a genre no one believed in. Audiences lined up not for dialogue or depth, but for the spectacle. Scorpion's chains, Goro's menace, that pounding techno theme. The irony was sharp. What critics dismissed as camp ended up being historic. Mortal Kombat wasn't just a movie. It was the first real box office victory in the war to make video games cinematic. Number Caraca. 16. Até When hoje, Mortal eu acho. Kombat hit theaters, critics pounced. They mocked the dialogue, laughed at the acting, Cara, eu falo mais, se remasterizarem esse filme e jogarem no cinema de novo, ele faz bilheteria, mano. Faz bilheteria, tá? Na moral. and dismissed the story as a video game stretched too thin. Reviews called it loud, silly, and disposable, another cash grab in a doomed genre. But fans didn't care. They weren't there for Shakespeare. They came for the fights, the spectacle, and that thunderous techno beat. Kids blasted Mortal Kombat from boomboxes. Arcades replayed the soundtrack until the walls shook. Sleepovers turned the VHS into ritual, a movie fita. quoted line for line like a secret language. Years later, even as critics doubled down, the film refused to fade. Among video game movies, being called the least bad was a crown. Fans embraced it, not as a guilty pleasure, but as their cult classic, born from rejection and kept alive by devotion. Number 17. Before Mortal Kombat, Paul W.S. Anderson was a British indie filmmaker with just one cult movie under his belt, Shopping. Hardly anyone in Hollywood knew his name, but when New Line needed a director who could stretch a $20 million budget into something big and loud, Anderson Whoa, convinced them milhões. he could turn a video game into spectacle. The gamble paid off. His use of practical locations in Thailand, wild camera angles, and relentless fight choreography gave the film an energy that critics dismissed, but audiences devoured. Suddenly, the unknown outsider was the face of a box office hit. From that moment, Anderson became Hollywood's go-to for genre franchises. Within a few years, he was steering Resident Evil for 2 decades, turning it into one of the longest-running video game series on screen. All of it, the monsters, the sequels, the billion-dollar franchise, started with Scorpion, Sub-Zero, and a movie nobody thought would work. Number 18. Mortal Kombat didn't just stop at theaters. It erupted into Saturday mornings. The film's success unleashed a wave of spin-offs that tried to keep the energy alive. First came The Journey Begins, an animated prequel rushed Eu out lembro on desse VHS desenho. to cash in, mixing crude CGI with hand-drawn fights. Eu lembro. Then came Defenders of the Realm, a short-lived cartoon where Earth's heroes fought weekly lembro também. invasions, with none of the gore that made the game famous. And it didn't end there. Mortal Kombat Esse era Conquest, legal. a live-action TV No, cara, esse aqui era muito legal, cara. O Ciro, a Taja, o Kung Lao. Sensacional esse aí. prequel stretched the mythology into a martial arts soap opera. Novelization Imagina fazer thumbnails pro YouTube Sensacional de esse forma Conquest. automática. Tu coloca uma imagem e pede pra IA fazer todo o resto. filled shelves, toys hit stores, and even breakfast cereal commercials echoed the battle cry. It wasn't always Thanos. polished. Some spin-offs were clumsy, some forgotten, but together they showed how unstoppable the brand had become. Mortal Kombat wasn't just a movie anymore. It was a universe, one that spilled into every screen, every aisle, every living room. Number 19. Not every cut from Mortal Kombat was about fights. Some of it was about love. Robin Show revealed that Liu Kang and Princess Kitana were originally written to share a deeper romance. Early
Early drafts gave them stolen glances, longer scenes together, and even a kiss that hinted at something beyond destiny. But the studio grew nervous. Executives feared that tenderness would slow down the action, so one by one, the romantic beats disappeared. By the final cut, their connection was reduced to vague hints and silent understanding. The irony? Both Kitana and Shang Tsung had appeared in the James Bond film License to Kill, a franchise built on love and danger. Here, though, the passion was erased, leaving only fireballs and fate. Mortal Kombat's deadliest battle wasn't in Outworld. It was the fight to keep a little humanity alive between the punches. Number 20. The first Mortal Kombat shocked everyone. A video game movie that actually worked. It made money, built a fandom, and gave the genre hope. So when New Line rushed out a sequel, expectations were high. What fans got was Mortal Kombat Annihilation, and the fallout was brutal. Actors were recast. Beloved characters were killed off in seconds. The story collapsed under cheap effects and breakneck pacing that felt more like a rushed arcade demo than a movie. What had once looked sleek and dangerous now looked like a Saturday morning parody. Fans who had cheered in 1995 left theaters stunned. O Mortal Kombat Aniquilação, ele é como se fosse um filme de cosplay, cara. Feito por fã com cosplay baratíssimo, sabe? É muito ruim a Annihilation, cara. Muito ruim, infelizmente. Tem personagens bem legais, a ideia é bem interessante, mas é muito ruim, infelizmente. Not by awe, but by disappointment. The failure left scars. For years, Annihilation became shorthand for how fast a franchise could implode. The shadow of the original only made the sequels stumble more glaring. Mortal Kombat had won the tournament once, but this time, it was a flawless defeat. Bonus fact. For kids in 1995, Mortal Kombat wasn't just a movie. It was a rite of passage. VHS tapes wore thin from rewinds. Playground... Eu perdi a conta de quantas vezes eu aluguei na época a fita do Mortal Kombat pra ver quando era pequeno, mano. Eu não pude ver no cinema, né? Eu não pude ver no cinema. Aí eu alugava pra ver, nossa, todo fim de semana eu alugava pra ver, era maneiro. Echoed with cries of, "Finish him." Techno beats rattled bedroom walls until parents begged for mercy. Critics sneered, but kids didn't care. They weren't watching for story. They were watching for the moment Sub-Zero froze a man solid, or Scorpion dragged someone into hellfire. Those scenes became legend. And every reboot, every meme, every shout of the title theme still carries that echo. The summer when a video game movie finally felt like victory. Mortal Kombat wasn't Shakespeare. It wasn't subtle. It was fists, flames, and techno turned up too loud. And that's exactly why it survived. Critics dismissed it. Sequels embarrassed it. But the movie lives on, as the one that proved a video game adaptation could break through. If you still hear that theme blasting in your head, drop a comment. Tell us what legendary fight we should step into next. Because some films don't just play. They keep shouting through the decades. Finish him. Cara, isso é verdade. Até hoje, quem conhece a história... Quem assistiu o filme, né? Vamos botar. Quem assistiu o filme e ouviu a música, até hoje essa música tá na cabeça, mano. Test your mind. Cara, eu lembro muito daquela zoeira, daquele moleque, mano. Dois amigos lá no quarto lá, do nada veio um maluco lá, vem a musiquinha tocando, né? Do nada veio um maluco que grita Mortal Kombat! É muito engraçado essa porra, cara. É muita zoeira, mano. É muita zoeira, na moral, na moral. Mas bom, eu sinceramente gostei pra caramba aqui do canal. Vou até me inscrever. Iconic Star Remind. Aí, ó, Rewind. Então tá aí o canal. Achei bem legal, bem interessante. Fala bastante de filmes, né? Bem legal. Vou dar uma olhadinha depois. De verdade. Bom, então bora pro próximo, que é o Nerd Infinito. Também não conheço esse canal, tá? A Lendas, Segredos e Easter Eggs Escondidos. A lenda, olha, a lenda é muito foda, cara. E o, ó, The Thing de 82. É, The Thing é do caramba. O filme que zombou de Hollywood. As Aventureiras do Bairro Proibido. Ah, esse filme aqui do Bowie é muito legal, é o Labirinto. Muito legal. Você sabia disso? A Múmia? Ah, eu ouvi dizer que parece que a Múmia vai voltar, é isso mesmo? A Múmia vai ter retorno? É impressão minha. Bom, mas vamos dar uma olhada aqui. Nerd Infinito está falando de um dos filmes que eu mais gosto de poder lembrar, e sempre que passa eu gosto de ver, que é
Highlander explicado, de imortal a ícone dos anos 80. Vamos lá. O filme é foda, cara. Morte aos MacLeod. Só pode haver um. Imagine um guerreiro que já viu impérios nascerem e desmoronarem. Amou pessoas que o tempo levou e matou homens que juravam ser deuses. Cada vitória, cicatriz e séculos eram mais uma lembrança para perseguir e atormentar a sua alma. Essa é a história de Highlander, o guerreiro imortal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como Highlander ultrapassou todos os limites da tosquice, angariando uma legião de fãs que garantem que ainda esse filme é uma obra-prima. E eu concordo, é uma obra-prima tanto em questão de coreografia, figurino, música principalmente. Trilha sonora do primeiro Highlander é fantástica, fantástica, e realmente inspira bastante. Tanto que o Queen, né, ele tá na trilha sonora, e o Queen não ia fazer uma trilha sonora para qualquer coisa. Até porque na época o Queen tava explodindo, né? Who Wants to Live Forever. Salve galera, eu sou Marquinhos Sagas. E eu, Andrei Ruggiero. Lançado em 1986 e dirigido por Russell Mulcahy. Tinha 2 anos eu. Que até então só era conhecido por dirigir clipes da MTV. O filme conta a história de Conor MacLeod, um escocês nascido no século XVI, que descobre que é imortal depois de uma batalha onde todos juravam que ele tinha morrido. Pô, meu amigo, não dá pra disfarçar que você tá lendo o roteiro ali na cara dura, não? Eu fico meio nervoso com isso. Olha o cara aí, ó. Interpretado por Christopher Lambert, um ator francês que não falava inglês e, pra piorar, ainda era cego. Cego sim, né? Tinha problemas de visão. E também tinha o Sean Connery, que interpretava um personagem que se chamava Juan. Por favor, Sir Sean Connery. Sir Sean Connery. Sanches Villa Lobo Ramírez. O filme teve um orçamento de mais ou menos 19 milhões e não foi um estouro de bilheteria, mas ganhou bem mais reconhecimento quando foi lançado em VHS. Ou seja, né, o filme já começa, né, nas entrelinhas dele, né, no briefing dele, todo confuso, né? E, tipo, aí tem o problema do Christopher Lambert, tem problema de visão, já dificulta, e também não falar inglês, né? Tipo, já é uma dificuldade maior ainda. Imagina os trejeitos dele no filme. Até lembra um pouco também quando o Jackson foi gravar A Hora do Rush. E ele fala, tem uma parte que os caras zoam com ele, porque ele vai falar uma coisa, fica frio, né, em inglês, ele fala queijo, freeze, né, porque ele tava se adaptando ao inglês. É freeze, né, é freeze, aí fala cheese, não é cheese, cheese é queijo. O filme já abre com Conor numa plateia de um ringue de luta livre. E aí, do nada, enquanto ele tá lá assistindo quieto, ele baixa a cabeça e começa a ter uns flashbacks de lutas medievais de guerreiros se matando com espada, armadura e escudo. Até porque, né, com certeza, 2 caras de cueca colorida brigando no ringue lembra muito, né, a briga de armadura, né, no passado. Bom, não, cara, você não entendeu então. A ideia não era trazer o figurino da Idade Média para o figurino da luta livre. Não era isso. Era a ideia de disputa, batalha, briga. Essa era a ideia. Essa cena, ela tinha tudo para ser icônica, né? Mostrar ele passando pelas eras, né? E mostrar que ele é imortal. Até porque na época a WWE tava estourando. Então tinha que fazer uma pontinha para fazer um filme ter ainda mais sucesso, né?
né? É porque a premissa era interessante, né? O cara vê uma cena de luta e tem flashback de um momento trágico da vida dele. Nesse flashback a gente vê o Connor lá nas guerras medievais, né? Na primeira grande batalha que era lá nas altas terras da Escócia. E essa que é a primeira grande batalha do clã dele, que é o clã MacLeod, né? O problema é que o Connor não sabia de nada disso, então para ele era como se fosse só mais uma guerra comum. Resultado, ele leva uma espadada no estômago e morre. Aí todo mundo ali meio que comemora como se o exército do inimigo tivesse perdido o grande líder deles, né? Sim. E também, né, o mais interessante é que ele volta vivo pra vila e todo mundo acha que ele tá possuído, né? Tá, que esse partinho é meio chato, né? Mas beleza, funcionou porque... É a lore do filme, não fale mal. É como é humano, mais humanizado, assim. Não é a ideia essa. Vocês estão falando umas besteiras aí, hein? Não é bem essa a ideia. Não é bem essa a ideia. Porque realmente o Connor MacLeod ele morreu na batalha. Só que, dada a morte trágica que ele teve, a brutalidade, ele retornou. É como se ele tivesse sido o escolhido, o The Chosen One, né? Se tornar um imortal e poder ser o último, testemunhar as coisas ao longo da sua trajetória na Terra e, assim, da sua imortalidade. Dá pra dizer que até seria mais uma maldição essa imortalidade do que propriamente algo bom, né? E vamos falar a verdade também. Tu é na era medieval, tu sabe que a pessoa morreu e do nada a pessoa volta? Você vê a pessoa, o golpe que a pessoa tomou e, porra, não, peraí, tu morreu? O que tu tá fazendo aqui? Sabe? Pô, tem lógica isso aí. A pessoa vai achar que é um demônio incorporado mesmo. De volta então ao período moderno, que é os anos 80. Na verdade, esse Nerd Infinito aqui eu já tinha visto, agora que eu tô lembrando do rapaz. Né? Sim. O Connor desce ali as escadas depois de todo esse flashback da luta livre e ele encontra outro imortal, que é o Iman Fácil. O cara do nada aparece no estacionamento e sem dizer nenhuma palavra chama ele pra briga. Sim. Como? Tirando uma puta de uma espada de uns 2 metros de dentro do sobretudo. Cara, onde que tava aquela espada, cara? Nem te conto. Mano, é isso aí. Eu percebi na hora que eu assisti. Algumas pessoas deixam passar despercebido por causa do clima da cena, né? Mas cara, da onde que tava aquela espada, cara? E toda essa luta, né, a gente tá xingando o filme, mas é tudo, na maioria, né, tudo é feito prático, né? Dá pra você dar uma pausadinha ali, você consegue ver os cabos, né? E dentro, né, quando eles chocam as espadas e dá aquele... As faíscas? As faíscas, né? Tinha uma bateria atrás deles que fazia acontecer essas coisas ligado, conectado. Dá pra ver literalmente na hora que o Connor levanta, né, a espada, dá pra ver o cabo saindo dentro da roupa dele. E como você disse, eram efeitos práticos, só que efeitos práticos dos anos 80, cara, era tudo meio arriscado. Ainda não existia os técnicos de segurança do trabalho, né? Porque se tivesse, não ia deixar esse filme acontecer, não. Mesmo com esses defeitos especiais, essa cena é bem importante, porque mostra aí pela primeira vez o tal do Quicken, né? Que é quando um imortal é decapitado, a energia sai em forma de relâmpagos, explodindo o carro, né, fazendo o maior estardalhaço lá. Tudo exagerado, mas clássico aí dos anos 80. Parece muito... Exagerado porque significa poder, né? Um grande poder, ele simplesmente não vai aparecer, ele vai sair destruindo tudo, porque um poder sem controle é puro caos, e o caos tende à destruição. Né, meu amigo? Uma queima de fogos de festa junina, né? Vamos ser bem sinceros. Enquanto o Connor tenta manter a sua vidinha fingida ali, comum e discreta como antiquário em Nova York, a polícia, né, aparece ali na contracena investigando esses assassinatos bizarros que aconteceram aí, né? E aí que entra a policial Brenda White. Ela é especialista em investigação de coisas de metais, tudo, né? A polícia fazendo essa investigação e aí ela analisando ali vê que esses metais encontrados na cena do crime não são comuns, né? São metais muito raros e que não é possível existir naquela época dos anos 80. Mas o Connor não abre o jogo, ele vai fazendo esse mistério, a Brenda vai investigando ele, né? Vai ficar no calcanhar do cara e ele tentando disfarçar e fica nessa encheção de linguiça, essa briga de gato e rato, né? E por trás disso tudo tem o Kurgan que vai, né, se entrelaçando na história até transformar tudo numa guerra aberta.
Uma curiosidade é que a atriz Roxanne Hart, que fez a Brenda White, ela teve que fazer vários treinamentos policiais com armas para que parecesse mais convincente quando ela estivesse ali analisando os fragmentos da espada, tal, aquela cena assim, então, né? Isso é super normal. Eles chamam isso, no caso, os atores chamam isso de... Como é que é o nome? Ai, caraca. Eu sei o nome, cara. Deu branco. Eu sei o nome. Não é experiência. Eu tô com bateria na cabeça. Acho que é porque eles falaram de bateria. Eles chamam isso de... Ai, caramba, esqueci o nome que se dá. Mas eu vou lembrar em algum momento. Eles, por exemplo, alguém que vai fazer um policial forense. Ele só não vai no Google e lê o que é um policial forense. Pelo contrário, ele faz parte, ele procura, entendeu? Ele procura alguém que é ligado ao trabalho, né? Ali para poder saber um pouco mais como agir, como falar. Para quando for falar de alguma coisa, falar com propriedade, não é falar à toa. Entendeu? Então eles fazem isso muito. Atores brasileiros também fazem. Como aquela menina, a Grazi Massafera, quando ela fez o... Como é que é o nome daquela série, cara? Lá das modelos lá, eu esqueci o nome agora. Ela foi fazer... que ela viveu uma personagem bem complicada, né, na série. E para ela poder entender como que era isso tudo, ela se meteu ali mesmo. Ela tava fazendo laboratório, lembrei, o nome é laboratório que se fala. E ela se meteu ali e tal, viu como é que era o dia a dia dessas pessoas que, né, passavam por esses momentos delicados da vida, de vício e tudo mais. Ela realmente se envolveu ali. E o personagem que ela traz pra série é absurdamente incrível. É absurdamente incrível. Entendeu? E olha que eu tô falando de uma atriz brasileira. Eu não gosto das coisas brasileiras. Mas eu tenho que falar, essa mulher mandou ver pra caralho. Mandou muito bem. Entendeu? Então é normal todo e qualquer ator fazer uma espécie de laboratório, que é como eles chamam, né? De fazer investigações, fazer pesquisa, andar com pessoas ligadas à área a qual eles vão atuar na obra cinematográfica, ou série, ou filme, ou novela. É super normal isso. Super normal. Entendeu? Então falar que a moça ela fez treinamento com de tiro, por exemplo, manuseio de arma, isso e aquilo, não é absurdo nenhum e menos ainda surpresa para quem já está por dentro dessa ideia de filmes, né, de coisas do cinema assim. Não é surpresa alguma. E tem outra curiosidade do Christopher Lambert, que não sei se vocês sabiam, mas ele tem problema de visão. Ele nunca aparece de óculos, né, na TV e tal. Mas sim, ele tem problema de visão, que dificultou muito na maioria das cenas do filme. Ou seja, a policial é bem mais preparada do que o imortal. Só que o Kurgan, né, continua aí a sua caçada imortal atrás dele, né? E esse sim é um cara que leva a sério aí o ritual, né? O cara veste todo de preto, armado até os dentes. E é um vilão brutal, mano. Caraca, Kurgan é o melhor vilão do Highlander. O cara tenta amedrontar aí só no impacto e consegue, viu? O tamanho do bem cara. Entre aspas, né, deixar o pessoal com medo assim, amedrontar tudo. Sendo bem sincero, eu acho que ele não é impactante. De qualquer forma, é contra o Kurgan que o Ramirez enfrenta a sua luta mais importante. E de um lado você tem ali o Sean Connery com toda a sua classe, né, de mocinho, e de outro... Sir Sean Connery, por favor. Sir Sean Connery. Não esqueça que ele é Sir, tá? Do outro lado, o tanque de guerra do mal ali, que é o Kurgan, né? Todo vestido dessa forma que o Andrei não concorda, mas que funciona para os anos 80, funciona assim, legal. E quando ele cai, né, o Ramirez, é aquele clichê dos anos 80, né? Não que seja ruim, é bom. Essa época que inventaram os clichês, né? A questão, né, nessa parte é que é o clássico clichê, né? O mentor morre para dar ascensão ao aprendiz, e aí que eles soltam a frase, né, mais impactante do filme, que é só pode haver um. Se tem um filme que enjoa de você ouvir alguma coisa, esse acho que tá no topo, hein? Essa é uma coisa que eu acho legal do filme. E é porque só pode haver um. Só pode haver. Isso, prepara, porque você vai ouvir essa frase no filme umas 387 vezes. Só pode haver um. Só pode haver um. Só pode haver um. Só pode haver Só pode haver um. Mas porque isso é o normal, isso é como se fosse um dogma que eles seguem, entendeu? Sinceramente, eu não tô curtindo muito essa análise de vocês aqui do filme não, tá? Vocês estão mais criticando o filme do que falando exatamente sobre, mas enfim.
Quando o Kurgan chega em Nova York de vez, ele... Lembrando que o Kurgan, depois que ele finalizou o Ramirez, né? Ele também, infelizmente, se aproveitou da esposa do MacLeod, a qual ela, se eu não me engano, não conta a ele por um bom tempo. Ela só vem contar, acho que próximo da morte, se eu não me engano, isso, entendeu? Esse fato, infelizmente. faz aquilo que todo vilão dos anos 80 fazia, né? Sequestrar a mocinha para forçar o herói a vir até ele e tem aí o embate final, né? O clichê máximo aí dos anos 80, né? Olha, eu vou ser sincero, não é clichê nada essa parte. Isso daí parece que o filme pegou um manual de como fazer um roteiro e utilizou assim, passo 7, sequestrar a mocinha ou par romântico. Passo 8, rir igual um maluco, que foi o que aconteceu nessa cena. Acho que ele roubou do Superman do Christopher Reeve esse roteiro aí. Não fale mal do Christopher Reeve. Que já tinha roubado do Spider-Man dos anos 80. Spider-Man, que... É um PDF que todo mundo mandava pro povo, todo mundo mandava, os diretores mandavam pro... chegava no WhatsApp lá, compartilhado com frequência. Bom, e sobre o Kurgan, tudo, né, brincadeiras à parte, né, o próprio ator, né, o Clancy, improvisou várias frases, né, várias coisas de efeito nessa parte no decorrer inteiro do filme. E o próprio diretor deixou, porque ele começou a perceber que com essas improvisadas, a própria atriz tava ficando com medo. Na parte do filme isso é maravilhoso, né, porque você entrega uma reação genuína do ator ou da atriz da cena. Então a gente chega no clímax do filme, né? O embate final tão esperado. Herói versus vilão. Né? Bom, e é bem... Herói versus vilão, bem versus mal, luz versus trevas. A eterna dicotomia, né? É muito simbólico isso, sabe? Muito poético, eu até diria, né? Característica essa cena que é totalmente o clímax de um filme dos anos 80, né? Só os contra-regra aí jogando poeira, jogando água, correndo junto, o cameraman com o carrinho assim, né? Gelo seco. Torta à direita. E na edição final aquela música tensa, né, de orquestra. E no fim o Connor, claro, né, consegue decapitar o Kurgan e ganhar aí essa luta final, né? E aí vem de novo aquele quicken, né, que a gente falou, que é o efeito mágico de quando um imortal morre. Então vem tudo de novo, aqueles relâmpagos, aqueles raios, né? Parece que ligaram tudo de uma vez na tomada, a cidade inteira, né? Era a forma dos anos 80 mostrar que ali você mexeu com uma energia extraordinária. Não, lembrando que uma coisa é que quanto mais imortal o outro imortal eliminava, ele absorvia esse poder. E quando ele absorve esse poder, ele não absorve apenas poder, ele não fica apenas mais forte de forma muscular, né, vamos dizer assim, mas também com memórias do Highlander que ele derrotou. Então ele vai obter as memórias de vida desse Highlander, o conhecimento desse Highlander, não apenas conhecimento literário ou da vida como um todo, mas também em habilidades de arma. Entendeu? É um negócio apelão pra caralho. E se você for imaginar legal, você pode ver que o Kurgan, ele é um dos mais fortes, porque ele tava eliminando gente pra cacete. Entendeu? Ele tava eliminando gente pra caramba. E o nosso querido MacLeod, Connor MacLeod, ele, embora tenha derrotado o Kurgan, ele não era o mais forte, né? Até porque ele não era o único. Havia outros Highlanders ainda para serem encontrados e derrotados. Uma coisa bem legal também é que quando um Highlander vai se aproximando do outro, eles sentem a presença um do outro e essa força vai atraindo eles, entendeu? Um de encontro ao outro para que haja essa batalha de fato. É como se um Highlander no universo, tipo no mundo real, né? No nosso mundo, ele fosse uma anomalia. Entendeu? Fosse algo ali que não deveria estar, mas está ali. Então ele deve ser eliminado. E para que isso possa acontecer, eles devem se eliminar. Entendeu? É como se eles fossem um vírus e esse vírus fossem se eliminando. Vamos dizer dessa forma. Né? Então por isso que tem essa ideia deles se encontrarem sempre e só pode haver um, porque realmente de fato só pode haver um. Né? Não pode haver outros imortais. Agora, eu sempre me perguntei, se um dia houver apenas um imortal, quem vai destruir ele? Porque se ele é imortal tanto de vida quanto de juventude, né? Ou ele envelhece muito pouco,
Não sei dizer. Isso é uma coisa que eu não sei responder, mas a ideia do Highlander é exatamente essa. Né? Tanto que quando o Kurgan é finalizado ali pelo MacLeod, você vê que a energia que ele jorra é muito mais forte e potente do que qualquer outra energia. Né? Podia ser algo mais bem trabalhado, né? O misticismo por trás de todo esse o quickening, né? Isso tudo que a gente viu no filme, pra mim só parece uma coisa, né? Uma mega de uma ideia explorada muito ruim. Porque tudo que é o que o filme traz pra gente, né? Um cara que é imortal, que vive há muitos anos, ainda tendo que enfrentar alguns desafios que era lá do passado e tal. Mas é tudo meio zoado, meio misturado, confuso, não é bem explorado, a história acontece rápido, não é um filme... porque os filmes aconteciam rápido na década de 80. Você queria que o Highlander tivesse o quê? 3 horas de filme? Que pra mim tá entre os que eu mais gosto, mas sim, é o tipo, eu vou dizer, é o tipo de filme ruim que a gente ama, né? Eu não Não se compara a He-Man, né? Que é ruim pra cacete, mas é um clássico. acho ele um filme ruim, né? Tipo assim, ele não é um dos melhores também, né? Não chega nem perto disso. Esse filme pega a gente também por alguns pontos, tipo os atores que eram estrelas de Hollywood. Sim, e outra. A trilha sonora, a trilha sonora do filme. To live forever. Mas tocar Queen é fantástico, tipo, a pegada... Todo o clássico que tinha um mega sucesso, né? Exatamente. E com a vitória, o Connor recebe então o seu prêmio, né? Que é um upgrade mental. Ele consegue sentir a mente de todos os homens. Isso. Todos os homens imortais, todos os Highlanders. Tudo bem. Uma curiosidade é que esse... E quando se fala de todos os homens, significa homens e mulheres, tá? É uma forma geral de se falar. Assim como Alexandre o Grande disse que o maior conhecimento do homem, falando para todos, né, homens e mulheres, é o conhecimento. Ao lado de seu cavalo branco bucéfalo. Esse confronto final foi filmado em um prédio abandonado, né? Literalmente abandonado, sem nenhuma segurança, e ali tinha muita infiltração, fios elétricos expostos, e o pessoal ainda usou bastante explosivo de verdade, vidros explodindo de verdade, ou seja, colocou o elenco inteiro em risco. Inclusive o ator Clancy Brown, que fez o Kurgan, ele se cortou de verdade numa explosão de vidro lá, ele se machucou com um dos vidros cortados lá. No final das contas, Highlander é um filme cheio de controvérsias, que apesar de ser um filme de grande sucesso, ele tem muitos erros de gravações, atuações estranhas, abraça o clichê dos anos 80 totalmente, só que também tem muito carisma, tem muito envolvimento, né, de toda essa cultura pop dos anos 80, e é um filme que tem muito sucesso até hoje. Bom, cultura pop de merda, né? Porque isso aí não é cultura pop, é cultura nerd. Se é pra você cultura pop, é contigo. Mas essa coisa o Highlander, ele é Highlander, ele é único, né? Então não dá pra falar que ele é de cultura pop, né? Porque pra mim ele foi feito para um público específico, né? O público nerd, o público que gosta de lutas de espada, que gosta de batalha, que gosta de história, né, entre outras coisas. Então acho que ele foi muito voltado para esse público. Os anos 80 também era um ano que só tinha loucura, né? Tinha filmes incríveis que hoje em dia a gente, se olhar de novo, a gente fala, porra, que bosta, hein? Sabe? Então Highlander se enquadra nisso? Sim, se enquadra. Mas ainda assim é um filme sensacional, na minha opinião, e o melhor de todos os Highlanders, tá? E aí, curtiu relembrar essa pérola meio épica? Porque, ó, vou falar a verdade, assistir esse filme hoje de novo pra gente fazer o vídeo é meio que um exercício de sobrevivência, viu? Aí é pra você, porque pra mim eu assisto de boa, Highlander é muito foda. Ou também, já ouviram essa frase, só pode haver um? Comenta aqui embaixo se você já teve... Lembrando que tem uma coisa muito interessante que o John Wick tem, que tem no Highlander, né? Que é a ideia de quando o Kurgan e o MacLeod se encontram na igreja,
eles não podem lutar. Há algo que impede eles, né? É algo desde muitos tempos atrás. Então, a igreja ela é um solo sagrado e ali eles são proibidos de lutar. Eu acredito que eles, como uma anomalia, né? Podemos dizer que a força do divino não permite que eles lutem ali pelo fato deles se tornarem mortais dentro da igreja. O solo sagrado impede que essa anomalia de imortalidade atinjam eles ali. Então, por exemplo, a luta não pode acontecer exatamente por isso, porque não seria uma luta justa, creio eu, né? E no John Wick tem isso também, que no caso é o Hotel Continental. Ali não é exatamente um solo sagrado, mas ali é proibido fazer esse tipo de coisa. Lutar contra alguém, dar pancadaria, matar alguém dentro do Hotel Continental, não pode. Não pode. E quando eu vi isso a primeira vez, eu lembrei automaticamente de Highlander. Caraca, olha a parada do solo sagrado no Continental também. Eu achei bem interessante até. Toda essa experiência com Highlander. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Já sou inscrito. Deixe o seu like para ser um apoiador. Eu gosto do conteúdo, só não gostei desse vídeo aqui. Mas enfim. Então tá aí, Nerd Infinito. Eu já tinha visto já um vídeo dele aqui. Bem legal. Depois eu vou ver esse do A Lenda aqui. Eu me amarro nesse filme, cara. A Lenda é bem legal. Antigo, mas é bem legal. Ah, o que eu vi foi esse aqui do História Sem Fim. Lembrei agora ele falando História Sem Fim. Bem legal. Então tá aí, Nerd Infinito. Beleza, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui rápida, porque me falou de Silent Hill aqui. Downpour, a obra incompreendida da franquia. Eu acho bem fraquinho esse Downpour aí. Mas... beleza. Vamos lá. Nerd Infinito. Tá aí, pessoal. Agora, canal Danuki. Não conheço esse canal aqui. Tá? Vamos ver exatamente aí do que ele fala. Qual o tipo de conteúdo aqui. Bora dar uma olhadinha. Antes disso... minha contribuição. Ah, de novo aqui, o mesmo canal. Falando de Silent Hill. Tá em alta. Deve estar. Então vamos lá. O terrível caso real que inspirou o anime Another. Sakigahara Seito. Sakakibara. Em uma calada da manhã de 27 de maio de 97, a cidade de Kobe, no Japão, despertou para um cenário aterrador e que ficaria marcado para sempre na história criminal do país. O zelador da escola Tomogaoka encontrou algo que congelou sua respiração: a cabeça de um garoto de apenas 11 anos espetada no portão da escola. Que isso? O zelador reparou que na boca do menino havia um papel com alguma coisa escrita. A mensagem era uma afronta direta à polícia, um desafio cruel e gelado ao mesmo tempo. O quê? A nota dizia: "Este é o começo do jogo. Tentem me parar se puderem, policiais idiotas. Eu desejo desesperadamente ver pessoas... É um prazer para mim cometer essa... Um julgamento sangrento é necessário para os meus anos de grande amargura." Além disso, havia erros de inglês na nota, como Shoe Killer, que seria uma tentativa mal escrita de escrever School Killer. Na ponta daquela linha estava um jovem assassino de apenas 14 anos, um adolescente que, mesmo tão jovem, já havia se tornado uma figura infame. O que viria a seguir abalaria profundamente não só Kobe, mas todo o Japão, desencadeando debates sobre responsabilidade penal juvenil, segurança escolar e a natureza do mal. Rapaz. Estou próximo. O serial killer mais jovem do Japão. Sakakibara Seito. Ei você, tentou Caraca, fazer que um empréstimo loucura. nos bancos tradicionais e deu tudo errado? Aqui na Cash nós temos o crédito. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes horrendos desse caso, é essencial entender quem era esse garoto que inspiraria anos depois um dos animes mais marcantes e inquietantes da cultura japonesa, Another. Um jovem cuja infância foi marcada por uma estranha obsessão pela morte e violência, que aos poucos migrou do mundo dos pequenos animais até o ato mais extremo, tirar a vida de crianças. Shinichiro Azuma, nome esse que nunca foi oficialmente confirmado, viveu uma vida aparentemente comum com seus pais, avó e irmãos na cidade de
coube. No entanto, sua mente era um abismo escuro que escondia sentimentos perturbadores. Desde criança, ele desenvolveu um intenso desprezo por si mesmo, descrevendo-se como alguém sujo e defeituoso. Somente a avó parecia ser uma figura positiva, mas quando ela faleceu, o garoto desmoronou. Foi nesse momento que começaram... No caso, a avó dele devia ser tipo o pilar de tudo, né? As primeiras conexões com o que viria depois, a fascinação crescente pela morte. Seu diário revelou que ele encontrava um estranho consolo segurando facas de sobrevivência ou girando tesouras como se fossem pistolas. Como muitos jovens psicopatas, ele começou a capturar e torturar pequenos animais, inicialmente lesmas, depois sapos, pássaros e gatos de rua. Um ciclo que foi crescendo em perversidade a ponto de gerar um aumento nos relatos de ataques a animais da região. O que parecia ser um desvio grave logo assumiu contornos ainda mais sinistros. Os pensamentos sobre a morte começaram a ter um componente sexual para Azuma. Ele chegou a se excitar diante a sepultura da sua avó, e após matar pequenos animais, os sentimentos de vergonha e autoaversão foram aumentando conforme ele crescia. Com o passar do tempo, o jovem, já no ensino médio, sentiu-se entediado com as pequenas vítimas e passou a imaginar o que seria tirar a vida de um ser humano. A partir de então, sua trajetória cruenta se aproximaria do incompreensível. Em março de 1997, Azuma atacou duas meninas a caminho da escola com um martelo, ferindo gravemente uma delas, ambas sobreviventes. Ainda assim, o terror estava apenas começando. Além delas, havia mais uma vítima que teve o nome revelado, Ayaka Yamashita, uma menina de 10 anos que foi atacada por ele depois que ele a atraiu até um local isolado. Apesar da gravidade dos ferimentos, Ayaka permanecia viva, mas o trauma físico e psicológico seria eterno. Na mesma época, Azuma também usou uma faca para ferir uma outra jovem, desferindo cortes profundos em seu abdômen. Essa vítima também sobreviveu, mas um dos ataques acabou em tragédia. 12 dias depois das agressões, Ayaka Yamashita sucumbiu às lesões e faleceu. Esses atentados, somado ao crescente rastro de violência contra os pequenos animais, começaram a chamar a atenção das autoridades locais e da comunidade. Ainda assim, o autor desses crimes continuava misterioso, assim como suas motivações assustadoramente complexas. Cara, assim, é um negócio bizarro, porque não dá pra tentar entender a mente de uma pessoa assim, não. Não dá, mano. Sei lá, não dá pra saber o que ela tá pensando. Ela pode mudar de pensamento mesmo na mesma velocidade que ela pisca, por exemplo. Sinistro. Caraca. Em cartas enviadas para a imprensa, Azuma começava a assumir a autoria dos crimes, desafiando diretamente a polícia e revelando um profundo desprezo pela sociedade. Ele costumava assinar suas mensagens com o pseudônimo Sakakibara Seito, uma combinação de caracteres que, curiosamente, unia símbolos representando álcool, demônio, rosa, santo e luta. Um nome construído para transmitir ao mesmo tempo caos e significado, uma identidade quase ritualística diante do horror que praticava. Porém, a polícia cometeu um erro inicial. Ao ler as cartas, interpretou mal o nome dele, registrando-o como Onibara, que significa algo como Rosa do Demônio, um apelido que criou um mito ainda maior em torno do assassino. Em uma de suas respostas subsequentes, Sakakibara deixou claro seu descontentamento com a confusão. Ele ameaçou matar 3 vegetais por semana se o chamassem incorretamente, usando uma metáfora derivada do incentivo que a família lhe dava para visualizar as pessoas ao redor como vegetais durante seus momentos de nervosismo. Caraca, que doideira. Então ele meio que visualizava as pessoas como vegetais ali, pra ele se acalmar. Então a família já sabia que ele não batia bem na cabeça. Então. Ele também chegou a escrever coisas como: eu estou colocando a minha vida em risco por causa desse jogo. Se eu for pego, provavelmente serei enforcado. É somente quando dou dor às pessoas que posso aliviar minha própria dor. A carta também atacou o sistema educacional japonês, chamando de educação obrigatória que me formou uma pessoa invisível. O ápice desse terror nos leva de volta ao início do vídeo. A cabeça que o zelador do colégio havia encontrado no portão foi identificada. Jun Hase,
11 anos. Ele conheceu Sakakibara no Caraca. final de maio em um dia de lazer. Rapidamente, os dois se tornaram amigos e Jun foi convidado a ir até uma montanha para ver tartarugas. Foi lá que o pior aconteceu. Sakakibara já planejava tirar a vida do garoto ali mesmo e, usando suas próprias mãos, ele começa a estrangular a criança. Jun era um garoto corajoso. Caraca. Ele até consegue resistir por algum tempo, mas não foi o suficiente e começa a perder a consciência. Sakakibara, ainda com dúvidas se o menino tinha morrido, tirou o cadastro do sapato e amarrou o pescoço do Jun apoiado em uma cerca próxima. Depois de alguns minutos, ele coloca o ouvido no peito do Jun para saber se o coração dele tinha parado. Logo, a morte de Jun Hase foi confirmada. A próxima etapa do plano era esconder o corpo. Sakakibara escolheu uma pequena estrutura com antenas que transmitia sinais de TV. Ele teve dificuldade de entrar, pois a estrutura estava protegida por uma cerca trancada. Sem desistir, ele brevemente sai da montanha e procura uma loja próxima, onde rouba uma serra e um cadeado para substituir a outra. Dessa forma, ele consegue esconder o corpo e volta para casa como se nada tivesse acontecido. O noticiário anuncia o desaparecimento de Jun e a mãe de Sakakibara até comenta o ocorrido com o filho de forma preocupada. Naquele momento, o psicopata teve uma ideia absurdamente cruel. Imagine poder criar o que quiser, só com que o poder doideira, da cara. imaginação. Conheça a base 40. No dia 26 de maio de 97, Que loucura. ele volta à cena do crime, e após usar a serra que ele tinha roubado, Sakakibara coloca a cabeça do Jun dentro de uma sacola reforçada. Antes de descer a montanha, ele ainda toma um pouco do sangue do Jun, porque na mente dele, fazendo isso ele poderia, quem sabe, limpar um pouco do que tinha sujo dentro dele. A sacola foi guardada dentro de uma mochila e Sakakibara a leva para dentro de casa. Ele ficou com a cabeça até a manhã seguinte, acorda cedo para ir à escola e resolve deixar a mochila no pé do portão junto com a mensagem. A carta encontrada na boca de Jun foi a última provocação que a polícia precisava para se unir, se organizar e acabar de uma vez por todas com essa série de crimes. Dias depois, com as evidências colhidas e as confissões, o jovem conhecido nas reportagens como Boy Ya foi preso em 28 de junho. Ele admitiu não apenas esse assassinato brutal, mas também os ataques e a morte de outras crianças. A revelação desse caso trouxe um misto de descrença no Japão. Como uma criança de 14 anos poderia ter tanta frieza? E mais, como a sociedade e o sistema judicial enfrentariam um caso tão extremo envolvendo um menor de idade? A prisão do garoto marcou o início de um processo que chocaria a opinião pública. Sakakibara estava abaixo da idade penal para responsabilidade total, segundo as leis japonesas daquela época, que considerava a maioridade criminal a partir dos 16 anos. Por isso, ele não foi julgado como um adulto, e nenhum veredito público foi tomado, para preservar sua identidade e garantir a reabilitação segundo a Justiça Juvenil. O processo ocorreu em segredo, apelidado pela mídia de julgamento do Boy A, restringindo detalhes que poderiam identificar o jovem. Várias pessoas, incluindo advogados e até o próprio ex-diretor do colégio do menino, insistiram em dizer que Boy A foi acusado injustamente e apontou contradições nas declarações das autoridades. Os investigadores da polícia disseram que um dos assassinatos foi feito por uma pessoa canhota, sendo que o menino é destro. A confissão de Boya continha muitas declarações absurdas e alegações de coisas que seriam impossíveis para um garoto de 14 anos fazer. E outra, o Sakakibara tinha notas ruins na escola. No entanto, sua confissão era complexa, continha muitas figuras de linguagem e frases muito bem elaboradas. Não, mas não necessariamente significa que uma pessoa que é ruim na escola, ela seja realmente também ruim na vida, né? Ela pode ser ruim em alguma coisa na escola, em alguma matéria, isso, mas em outra se destacar facilmente, né? Eu não acredito que seja ruim em tudo, ou simplesmente se fazia de ruim mesmo, porque não tinha interesse algum de fazer também, então fazer de qualquer forma. Em outubro, após o julgamento da corte, Sakakibara foi condenado a ser internado em uma instituição de reabilitação para jovens infratores. Lá, ele recebeu atendimento psiquiátrico e tratamento, buscando a reinserção social. Apesar da condenação fechada, a sociedade japonesa viveu um choque profundo, que levou o governo a rever as leis sobre a identidade da responsabilidade penal, que foi reduzida de 16 para 14 anos. Sakakibara Seito foi considerado o serial killer mais jovem do Japão, e seu caso também acendeu debates intensos sobre o controle dos filhos, o papel da família e do sistema escolar e os sinais de alerta que muitas vezes passam despercebidos. A mãe de Sakakibara, por exemplo, havia sido alertada por assistentes sociais acerca de seu comportamento instável desde a infância. Aí, tá vendo?
Que eu falei, ele já tinha uma noção já de que ele não era muito de boa na cabeça. Ignorar as recomendações e pressionar o filho para alcançar o sucesso escolar. Olha que coisa. 暴力シーンのビデオを見たりして自分はをしていたりしたんですよ。 Após cumprir sua pena no reformatório e receber tratamento psiquiátrico, o Ministério da Justiça japonês anunciou que Sakakibara estava sendo libertado provisoriamente em março de 2004 aos 21 anos. No entanto, seu nome e suas ações voltaram a atormentar a sociedade. Durante o período na instituição, ele esteve sob vigilância constante e o governo notificava as famílias das vítimas sobre seu paradeiro e progresso. Os críticos acusaram que, uma vez que o governo tomou a medida incomum de notificar o público, Sakakibara provavelmente não estava apto para ser libertado e deveria ser transferido para a prisão. 3 meses depois, a corte decidiu que a crítica foi exagerada e em dezembro daquele ano, as restrições começaram a ser reduzidas, até que oficialmente, em janeiro de 2005, Sakakibara estava livre. Ele se mudou diversas vezes, assumiu um novo nome e procurou manter distância, inclusive da própria família, que não sabia mais onde ele estava. Por um tempo, ele sumiu completamente da vida pública, afastando-se totalmente da sombra de seus crimes. Porém, em 2015, um novo capítulo polêmico se abriu quando ele lançou uma autobiografia chamada Zeka, onde detalhava de forma chocante seus crimes e motivações. A publicação causou indignação nacional. Muitos criticaram Sakakibara por lucrar com seus crimes. Famílias como a do garoto Jun expressaram abertamente sua revolta diante da situação, enquanto a legislação japonesa começou a ser pressionada para incorporar leis que proibissem criminosos de tirarem proveito financeiro de suas atrocidades. Para você ter uma noção, ele descreveu o caso do Jun como uma cena de beleza etérea e ainda confessou ter feito todo tipo de coisa com o corpo do menino. Por incrível que pareça, o livro rapidamente se tornou um sucesso de vendas em todo o país. Um livro onde um homem confessa seus crimes o fez ficar rico. O pai de Jun não aceitava aquilo de jeito nenhum, mesmo protestando junto com as famílias das Tem coisas absurdas que só acontecem no Japão, mano. Caraca. Outras vítimas, mesmo dizendo que aquilo foi um golpe em seus corações, mesmo acusando Sakakibara de não demonstrar remorso, eles não tiveram sucesso em banir o livro. E calma, que ainda tem mais. Alguns meses depois de publicar o livro, Sakakibara também chegou a criar um site onde postava imagens perturbadoras, que misturavam autorretratos manipulados digitalmente, aumentando ainda mais a polêmica e o desconforto público. Em resposta a essas controvérsias, o tabloide Shunkan Post divulgou o nome verdadeiro de Sakakibara, Shinichiro Azuma, bem como sua localização e ocupação na época. Em 2016, fotos da atual situação de Azuma foram completamente expostas. Pouco tempo depois, o site que ele havia criado foi retirado do ar, e Azuma expressou seu desejo de compensar a família, doando parte do que ele ganhou com o livro. Mas é claro que, com base nos assassinatos de entes queridos, ninguém gostaria de receber uma compensação pelo livro que foi lançado sem permissão. Então as famílias recusaram. Lembra que eu falei lá atrás sobre algumas vítimas que sobreviveram? Então, depois de adulta, uma delas resolveu fazer uma entrevista contando detalhes do que aconteceu. 右の方に刺された傷と、で手術で開けた傷がおへその上にあるのと。 A história do jovem Sakakibara Seito, com sua brutalidade e mistérios, ultrapassou o âmbito real e encontrou um eco na cultura pop japonesa, inspirando obras de ficção que tentaram abordar o horror, o suspense e o impacto psicológico desses crimes. Uma dessas obras é o anime Another, criado por Yukito Ayatsuji, originalmente publicado em 2009 e adaptado para anime em 2012. A trama se passa em 1998, apenas um ano após o caso que abalou Kobe. E o protagonista dessa série se chama Sakakibara Koichi. Não só os sobrenomes são os mesmos, como a idade também. Na light novel foi dito que Koichi sofria bullying na escola anterior justamente por ter o mesmo sobrenome do real assassino. No anime, embora as mortes ocorram de forma sobrenatural devido a uma maldição, a ligação do caso real amplifica o impacto da narrativa, tornando o terror mais plausível e enraizado na realidade. A brutalidade cometida por um jovem desestabilizou não apenas as comunidades diretamente afetadas, mas também desencadeou um debate nacional sobre como o Japão opta por proteger seus valores sociais, como harmonia, respeito e cooperação, mesmo diante das mais profundas transgressões. Muito obrigado por assistir, eu vou ficando por aqui, eu sou o Danuki e até o próximo vídeo. Esse anime Another eu não assisti ainda, mas eu gostei do canal aqui, cara. Tem outras paradas ainda. Depois eu vou dar uma olhadinha mais a fundo aí. Bom, legal.
Maneiro pra caramba. Vou dar uma olhada mais a fundo depois no conteúdo dele. E inscrito, com certeza. Caraca, que legal. Bom, mas é isso aí, pessoal. É isso aí. Não vou me alongar muito não. E quero desde já agradecer a presença de vocês e também sua passagem rápida aqui no canal e deixar também o seu like. E se você comentou alguma coisa, muito obrigado por isso. Mas que negócio bizarro, né, cara? Caraca, muito louca essa história aí. Caraca, loucura, loucura, loucura. E o Another eu ainda não assisti. Não cheguei a assistir não. Mas, caraca, muito louco, muito louco. Vocês sabiam disso aí, dessa história aí? Do caso que inspirou o anime? Já assistiram o anime Another? Joga aí nos comentários que eu quero saber com certeza, tá bom? E a gente se vê em muito breve. Valeu, pessoal. Tamo junto. Obrigadão, mas que caso bizarro, hein? Caraca, 14 anos. Você vê que pra ser ruim não tem idade não. Caralho, porra.